Glória a Deus, aleluia. Eu saúdo aos amados irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Sejam todos muito bem-vindos para esse momento tão maravilhoso, tão especial, que Deus nos permitiu. Estamos aqui em comunhão com Ele e também com a igreja, com os irmãos. Feche os teus olhos, vamos pedir a bênção de Deus para este momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus Altíssimo e Soberano, nós te agradecemos por esse momento tão maravilhoso, tão especial que o Senhor nos permitiu. Obrigado pela oportunidade de estar cultuando a Ti. Obrigado, Senhor, por estar nos fazendo forte, estar nos dando saúde, estar nos fazendo vencer dia após dia, Senhor. Estar nos guardando, nos dando livramento. Nós precisamos de Ti, Senhor. Pequeninos somos e nada somos capazes se não for pela Tua força, pela Tua presença, pelo Teu poder nas nossas vidas. Nos dê a Tua bênção nesta noite, Senhor. Nos dê do Teu poder, da Tua grandiosa presença, que venha nos aquecer, Senhor Deus, venha suprir tudo aquilo que precisamos, seja no espiritual, no corporal, seja na área que for, Senhor Deus. Nos dê a Tua bênção essa noite. Supre tudo aquilo que precisamos. Nos fortaleça com a Sua palavra. Nos dê, Senhor, do Teu amor e que nós possamos recebê-lo, Pai. Purifica também o louvor que viemos prestar a Ti, a nossa oferta. Seja agradável aos Teus olhos, Pai. Perdoa os nossos pecados e que nós possamos sair daqui fortalecidos. Que o Teu Santo Espírito faça morada em nós. Que nós possamos aprender grandemente essa noite. Que nós possamos tirar o máximo de proveito da pregação, dos louvores. E que nós possamos sentir grandemente a Tua presença, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queiram se assentar, amados irmãos. Quem quiser abrir a Bíblia em 1 Crônicas, nós vamos estar vendo no capítulo 28. É um momento muito glorioso, né, para o rei Davi, que vinha já há algum tempo preparando para passar o reinado ao seu filho Salomão, aquele que tinha sido prometido por Deus. E ele vinha fazendo tudo muito diligentemente, né? Acredito eu que com muito carinho e com muito capricho, né? E aqui no 28 vai contar do momento em que ele está exortando, dando as últimas exortações a todo o povo de Israel. Ele convoca todos os príncipes, os conselheiros, os exércitos, todos os varões, para receber, né, essas orientações, essas palavras que são de grande valor também para nós hoje. Principalmente para nós, né, que vivemos em tempos tão diferenciados, digamos assim. Eu quero estar lendo a partir do versículo 2 aqui. E pôs-se o rei Davi em pé e disse: Ouvi-me, irmãos meus e povo meu. Em meu coração propus eu edificar uma casa de repouso para a arca do concerto do Senhor e para o escabelo dos pés do nosso Deus. E eu tinha feito o preparo para edificar. Porém, Deus me disse: Não edificarás casa ao meu nome, porque és homem de guerra e derramaste muito sangue. Amém? Então esse é o primeiro ponto que eu quero estar lendo e que a gente deve parar para observar que nem tudo é para todo mundo fazer, né? Davi, ele foi convocado, né, para estar diante do Senhor, na obra de Deus, desde muito cedo, também assim como seu filho Salomão. E fez sempre, né, com o intuito de prestar honra ao Senhor, e ele gostava, né? E eu acredito que ele foi um homem muito vitorioso, tenho certeza disso, justamente por fazer para honrar o Senhor, para defender a sua palavra, os seus princípios acima de tudo. E isso o fez um homem, né, valoroso, grandioso. Mas ele tinha um governo, ele tinha um povo, né, diante de si para governar, e era necessário que ele, né, participasse das batalhas, e então por isso ele acabou derramando muito sangue. E de fato, ele fez tudo com muita diligência, teve os seus erros, teve os momentos de fraqueza, mas como todos nós sabemos, é um homem que tinha um coração perfeito, né? Que foi usado como exemplo
né, por muito tempo e deve ser usado ainda por nós hoje, porque ele errava e pode ter, né, sido alvo de muitos julgamentos, mas era um homem que buscava muito estar na presença do Senhor, né? Se a gente for estudar a fundo, a gente vai perceber que ele passa boa parte no templo da sua vida, louvando o Senhor, orando, bendizendo o nome dele. Grande parte dos salmos, onde a gente pode conversar assim profundamente com o Senhor, que a gente pode receber a palavra, foi ele que escreveu, e eu acredito que foi nesses momentos que ele estava conversando com Deus, estava no templo, estava adorando, e ele, no final do seu governo, no final da sua vida, ele propôs no seu coração. E isso foi do agrado do Senhor, né? Deus recolheu, aceitou isso, achou bom edificar uma casa para o santuário, né? Fazer uma casa, e Davi queria fazer essa casa, só que não era, né, do âmbito dele, não era a obra que ele estava designado para fazer. E aí então Deus escolhe a Salomão, né, o seu filho, para dar continuidade nesse trabalho. E o que eu quero tirar disso aqui é que nem tudo que tem para fazer quer dizer que eu ou você seja para fazer. Cada um vai ser preparado para fazer aquilo que Deus o designou. E cabe a nós buscar o conhecimento, o discernimento, buscar a palavra de Deus e saber os propósitos de Deus para a nossa vida. Porque muitas vezes que nós erramos é por não ter ciência, não ter certeza daquilo que está fazendo, ou está fazendo alguma coisa, mesmo que bem intencionado, mas está fazendo aquilo pelo qual não foi designado a fazer, simplesmente. Aí, muitas vezes vai dar errado. Mas aqui Deus, Ele está falando, ó, você, Davi, não vai fazer essa casa, não vai edificar esse templo por isso e por aquilo. Mas seu filho, ao escolhi para estar governando Israel, ele vai fazer. E aqui a gente vai dar continuidade na leitura a partir do 6. E me disse, aqui palavra do Senhor, Davi dizendo ao povo o que Deus tinha falado para ele. Teu filho Salomão, ele edificará a minha casa e os meus átrios, porque escolhi para filho e eu lhe serei por pai. Estabelecerei o seu reino para sempre, se perseverar em cumprir os meus mandamentos e os meus juízos, como até ao dia de hoje. Amém? Então, Salomão é escolhido por Deus, e aqui a gente já imagina pela palavra aqui, Salomão, um menino puro, escolhido também jovem, e Deus se agradava dele. Então, ele estava designado para a construção do templo. E isso não fere a honra de Davi, isso não menospreza tudo aquilo que ele fez, mas simplesmente é um outro escolhido para fazer uma outra obra grande. Davi tinha reinado por 40 anos. Quanto tempo demorou para eles construírem o templo também, né? Então, aqui ele está dando também a condição, né? Estabelecerei o seu reino para sempre. Se cumprir tudo aquilo que eu estou falando, se cumprir os meus mandamentos, os meus juízos, né? Assim como já tem feito. Então é a condição para que a gente esteja recebendo as bênçãos. Como que a gente muitas vezes vai querer receber uma bênção se a gente sequer se dá o trabalho de fazer a vontade do Senhor? Muitas vezes a gente quer a bênção, mas a gente não está fazendo aquilo que é do agrado do Senhor. Então Deus, Ele prepara cada um segundo o seu propósito para fazer aquilo que é do agrado do Senhor. E não dá para todo mundo fazer tudo. E é por isso que nós vemos também hoje o propósito da igreja, né, da comunidade. O irmão faz uma parte, outro irmão faz outra parte. E assim, cada um vai fazendo de maneira a todos se ajudarem. E assim, nós podemos agradar o Senhor com a nossa obra, com o pouquinho que eu sei fazer, com aquilo pelo qual eu fui preparado. Mas o detalhe, sempre está cumprindo aquilo que o Senhor nos designou, aquilo que Ele está nos ensinando diariamente, né? Em nenhum momento Ele falou que nós poderíamos deixar de cumprir os seus mandamentos, de honrá-lo, de levar tudo aquilo que Ele tem de bom para nós, os seus propósitos, né? E como a gente tem vacilado, não é mesmo? E aqui as últimas orientações de Davi ao povo de Israel.
Agora, pois, perante os olhos de todo Israel, a congregação do Senhor, e perante os ouvidos do nosso Deus, guardai e buscai todos os mandamentos do Senhor vosso Deus, para que possuais esta boa terra e a façais herdar os vossos filhos depois de vós para sempre. Amém? Então, será que os nossos filhos receberão a herança? Isso é a nossa missão. Deus nos designou para isso. Então nós temos a missão de aceitar essa proposta e passá-la adiante, para que mais pessoas possam receber. E eu acredito que esse é o propósito do cristão. Nós recebemos algo tão valioso, tão valoroso, e é a nossa missão passar adiante. Mas nós precisamos estar em comunhão com Deus, assim como Davi esteve durante esses 40 anos, congregando. A gente tem que estar buscando a presença do Senhor, orando para ter certeza qual é a maneira que nós vamos fazer isso, qual é o conhecimento necessário que eu tenho para desenvolver tal trabalho. E aqui ele segue: e tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o com um coração perfeito e com uma alma voluntária. Porque esquadrinha o Senhor todos os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos. Se o buscares, será achado de ti, porém se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Olha que forte isso, né? Buscar com o coração perfeito e com uma alma voluntária. Porque Deus, Ele sonda todos nós, todos os corações. E não tem como a gente passar o Senhor para trás. Não tem como a gente fazer algo, passar um pano sujo, lambido e falar, tá bom. Não tem como fazer de qualquer jeito, sair, fazer tudo distorcido, tudo tropeçado. Então a gente tem que fazer com alegria, assim como Davi fez desde o começo. Por isso ele foi um homem de tantas vitórias. Deus honrou ele e conhecia o seu coração. E que Deus possa conhecer os nossos corações. E ele dá o último conselho a Salomão: olha, pois, agora, porque o Senhor te escolheu para edificares uma casa para o santuário. Esforça-te e faze a obra. Amém? É a palavra que a gente tem que ter para nós todos os dias. Esforçar e fazer a obra, com o coração perfeito e com uma alma voluntária. Com a alegria de estar entregando para o Senhor. Não com aquela soberba de que estamos fazendo alguma coisa ou visando alguma outra coisa. Então que a gente possa ter esse entendimento e, acima de tudo, buscar o conhecimento do Senhor e a comunhão com o nosso Deus, que vai estar sempre conosco. Assim como Ele prometeu ali a Salomão: serei contigo para sempre, se guardar os meus mandamentos e os meus juízos. Amém? Salva de palmas para o Senhor.